Boa noite a todos. Então, vamos iniciar com uma oração. Vou pedir para o Leonardo fazer a oração inicial. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Pai, pela semana que se passou. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos. Te agradecemos pelo sábado que já se iniciou. Te pedimos agora que nos dê uma boa instrução, que o Senhor fale através da Laura, que nos ajude a concluirmos os requisitos que necessitamos para a nossa classe, Senhor. Te pedimos por tudo e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Então, hoje é a nossa última especialidade de anfíbios. E a Laura é expert em anfíbios. Né? Vou deixar ela se apresentar um pouquinho e dela pode continuar. Oi, gente. Sou a Laura, né? Sou diretora associada ali do Clube Oriente. E a Regiane está dizendo que eu sou expert em anfíbios. Estou tentando, né? Estou terminando o curso de biologia, termino agora, no final do ano. E trabalho com anfíbios desde o primeiro semestre no laboratório lá na Unicinos. E eu faço trabalhos estudando a ecologia dos anfíbios. Eu vou falar para vocês durante a apresentação, quando a gente for falando, eu vou dando os exemplos de coisas que a gente faz. Aí vocês vão ver que é bem legal, bem interessante. E eu adoro, vocês vão gostar bastante. Fiz uma instrução diferente, vocês vão ver, está bem dinâmica, trouxe vários vídeos, várias coisas para a gente aprender e se divertir também, conhecendo aí esses bichinhos muito legais. Alguém tem medo de sapo? Aí, tem, Rit? Então hoje eu espero que perca um pouquinho do medo, tá? Hoje vocês vão ver como eles são legais, tá? Eu vou compartilhar minha tela e eu vou ir falando os requisitos da especialidade, a gente vai respondendo. Só que eu não vou estar vendo vocês, porque eu vou estar com outra tela aberta no computador. Aí, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa, abre o microfone e começa a falar, pode interromper mesmo, daí eu venho para cá para ouvir vocês, tá bom? Antes de começar, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir, acho que sim. Quero mostrar para vocês, estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Eu estou mostrando aqui para vocês agora o site do laboratório onde eu trabalho, tá? É aqui, ó, Tosete, com 2 T's, tosetlab.org, tá? Esse site aqui, vocês vão encontrar bastante material para fazer a especialidade de vocês. O nosso laboratório trabalha com anfíbios e répteis, tá? Aqui tem a minha carinha, ó, nos graduandos, e vocês podem dar uma olhada depois no site. Vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, esse link aqui, Anfíbios da Bacia do Rio dos Sinos, vocês vão ver a lista de espécies que tem aqui na nossa região. E aí vocês podem usar para fazer um dos requisitos da nossa especialidade depois, tá? Mas eu vou ajudar vocês. O que mais? Aqui em vídeos, vocês vão ver alguns vídeos que a gente gravou em campo, né? Legais. Aqui tem um vídeo onde eu explico, por exemplo, o meu projeto, tem vídeos de outras pessoas também, explicando seus projetos. Depois vocês dão uma olhada lá, que é bem legal, tá? O canal Caio e Vini, que é o canal dos filhos do meu orientador, que é o nosso chefe do laboratório, também é bem legal para crianças aprenderem sobre animais e tal. Enfim, depois vocês dão uma olhada aqui no site, vocês vão gostar. E já vou pedir para vocês seguirem o Instagram do laboratório, Tosetlab, @Tosetlab, para vocês ficarem aí por dentro das últimas descobertas aí dos anfíbios do Rio Grande do Sul, tá? Dá uma olhada lá, que vocês vão gostar, ó. Zet, 2T's, Z, 2T's, Lab. A gente vai ajudar também vocês nas especialidades. Continuam vendo a minha tela? Vendo o meu Word agora? Sim. Tá,
Beleza. Pessoal, a especialidade de anfíbios é uma especialidade bem simples, que vocês vão tirar de letra, é fácil de fazer, tá? E é bem divertido, bem legal para completar aí o mestrado de zoologia de vocês, tá? A primeira pergunta da especialidade é quais são as características principais dos anfíbios. Né? Quando pergunta o que é um anfíbio, como é que vocês definem um anfíbio? O que é um anfíbio, né? Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha para a gente começar a conversar, tá? Então, pessoal, anfíbio é uma palavra que significa, no grego lá, blá, 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 duas vidas. Duas vidas. Bio é vida e anfi, duas. Tá? São duas vidas. Por que duas vidas? Se vocês olharem aqui, a gente tem o ciclo de vida de um sapo. Tá? Tem o macho e a fêmea, estão colocando os ovos, o ovo é fecundado. Aí vocês com certeza já devem ter brincado com esse bichinho aqui, né, que são os girinos. Os girinos passam pelo processo de metamorfose, né, vão criando perninhas, perdendo o rabinho, até que eles se transformam em sapos, né? Então, por que duas vidas? Porque metade da vida deles, eles vivem como girinos, na água, né? E a outra metade, eles vivem na terra, no seco. Por isso, duas vidas. A principal característica dos anfíbios, que vocês vão colocar aí na especialidade de vocês, é eles possuem uma vida que é parte na água, como girino, e parte na terra, né? Como adulto. Todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente não lembra, né? Só que mesmo o girino adulto, mesmo o sapo adulto, ele é muito dependente da água, porque olha só, ele precisa se reproduzir na água. Também, quem já pegou um sapo na mão, sabe que eles têm uma pele muito fina, muito fina. E essa pele, ela é fina assim, porque é uma pele permeável. O que é isso, permeável? Quer dizer que a água entra pela pele e sai pela pele. Que eles usam a pele deles também para respirar. Olha só, que loucura, né? Eles não respiram pelo nariz só, eles respiram também pela pele. Por isso, eles são muito dependentes de água durante toda a vida deles. Tá? Então, essas são as duas principais características dos anfíbios, tá? Eles se desenvolvem na água e vivem na terra, mas eles são altamente dependentes da água, tá, gente? Então, deixa eu ajudar vocês lá, escrever aqui na minha especialidade. Resposta. Possuem uma fase da vida na água, são girinos, e uma fase terrestre. Sapos, rãs, etc. Tá? E eles são dependentes, né? Tem pele permeável, que eu falei para vocês, né? Que significa que eles são dependentes da água. E outra característica é que eles são animais que, antigamente, o pessoal dizia sangue frio. O que significa ser sangue frio? São ectotérmicos. Térmico é de temperatura, certo? Ecto é fora. Então, o que significa ectotérmico? Ectotérmico é um ser vivo que depende da temperatura do ambiente para regular sua temperatura corporal. Calma, vou dar um exemplo, tá? O ser humano, qual é mais ou menos a temperatura média de uma pessoa? 35, 36 graus, né? Quando passa disso, tá com febre, né? Mas a gente, por exemplo, hoje deve estar uns 15 graus, né? O ambiente está frio, mas a gente continua tanto com 36 graus, certo? O anfíbio não é assim. A temperatura dele é sempre a mesma do ambiente. Então, se o ambiente está 15 graus, ele também vai estar 15 graus, porque ele não tem capacidade de gerar o próprio calor no organismo dele. Isso ele é ectotérmico, tá?
E as pessoas dizem, né, de sangue frio, mas não é necessariamente frio, porque se ele estiver no sol, vai ficar quente. Entenderam, pessoal? Então, essas são as principais características. Duas fases, uma fase na água, uma fase na terra, a pele permeável e ectotermia, né, que é ter o sangue frio. Fechou? Alguma dúvida nessa questão? Vamos passar, então. Opa, pode falar. Não, tudo certo. Certo? Beleza. Então, pessoal, vamos voltar aqui para essa apresentaçãozinha aqui. Dentro dos anfíbios, a gente tem 3 classes, tá? 3 ordens, desculpa, que é a próxima pergunta. Essas ordens, tem alguns bichinhos aqui, tá? Esse bichinho aqui, ó, o nome dela é Cecília, tá? Ou algumas pessoas falam cobra cega, só que não é uma cobra. Tá? Um anfíbio que não possui patas, tá? Então, é um anfíbio ápode. Pode vem de pé, né? Ápode sem pé. A biologia, o nome explica tudo sempre, tá, gente? Ápode sem pé. Então, é um anfíbio que, nesse caso aqui, a Cecília, ela vive embaixo da terra. Tá? Eu nunca vi uma viva na minha vida. Eu só vi esse bicho em museu. Porque ele é um bicho que pode viver até 15 metros abaixo do chão. E vocês podem ver aqui, o olho dele é um pontinho aqui, ó, praticamente inexistente, porque ela não precisa enxergar, né? Ela vive o tempo todo enterrada. Ela tem esse corpo, então, alongado, porque ela faz, né, esses buracos. Tem gente que confunde com uma minhoca, mas não é, tá? É um anfíbio. Então, essa aqui é a Cecília, da ordem Apode, tá? Então, os anuros, que são os sapos, que todo mundo conhece, né? Sapo, roi, perereca. Nuro vem de cauda, né? Então, anuro sem cauda. Sapo não tem rabinho nem orelha, né? Que nem diz a musiquinha infantil. Então, os anuros, os sapos, fazem parte dessa ordem sem cauda, anuro. E, opa, faltou uma aqui. Aqui temos a urodela. O uro lembra que vem de cauda? Nesse caso aqui, nós temos cauda. Provavelmente vocês já viram esse bichinho aqui de baixo na internet, né? Esse cara aqui é o axolote. Ele é uma salamandra, uma espécie de salamandra, tá? É também um anfíbio, parece um lagarto, mas não é um lagarto, não tem escamas, tá? É bem diferente biologicamente de um lagarto, mas ele tem ali patas, tem também uma cauda, tá? Então, esses são os urodelos. Vamos responder lá na especialidade, então, tá? Pessoal, primeira ordem que a gente viu, urodela. Olha aqui. É uma salamandrinha, ó. Possui 4 patas, tamanho igual, tá? As patas da frente e as patas de trás são do mesmo tamanho. E uma cauda. Opa, sumiu aqui minha escrita. E uma cauda. Tá? Aí dá tempo aí de vocês anotarem. Ordem dela. Possui 4 patas de tamanho igual e uma cauda. Essa é a principal característica. A outra ordem, lembra que eu falei da Cecília, que parece uma minhoca? Essa ordem é a Apoda. Opa, não tem acento, porque é grego. Apoda. A característica não possui patas. Fácil ou difícil? Fácil. Né? A outra ordem são os anuros. Ordem anura. Característica: 4 membros, né? Pé, mão,
sendo os traseiros, né, que é as pernas, maiores que os dianteiros. Por quê? Porque o sapo pula, né? Então ele usa as pernas, são bem maiores que os braços, para dar impulso no pulo para frente, né? Então, os membros traseiros são maiores que os dianteiros. E eles não possuem cauda. E ali estão, então, os sapos, as rãs e as pererecas. É o que todo mundo conhece, é o que a gente vê em todo lugar, né? Pessoal, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão vai começar a dar mensagem no meio da aula. Alguma pergunta aí da parte das ordens? Todo mundo conseguiu anotar? Espero que sim. Ninguém me respondeu. Eu vou continuar. Não ouvi. Alguém? O Jaques diz que sim. Então, tá bom. Pessoal, olha só. Pergunta 13 é assim. Popularmente, para se diferenciar entre anuros, lembra quem era os anuros? Sapo, rã e perereca, né? Ali, ó. Dizem-se os nomes sapos, pererecas e rãs. Como podemos fazer para diferenciar esses três tipos de anuros, tá? Fiz aqui uma imagem, depois eu posso mandar para vocês, que é uma imagem que eu uso nas aulas do ensino fundamental, para diferenciar sapo, perereca e rã, tá? Cientificamente, não existe essa divisão, tá? Mas ela é mais fácil para a gente conseguir entender esses comportamentos diferentes dos anfíbios, tá? O que são os sapos, né? Aqui a gente tem uma foto de um sapo. Esse aqui é o sapinho da enchente. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês. Esse cara aqui, ele tem duas principais características. Anotem aí, ó. Sapos, eles são mais terrestres. Então você vai encontrar sapos mais longe da água. Tá? Os sapos são mais terrestres. Eles têm uma pele mais grossa. Isso eles não precisam ficar tão perto da água que nem os outros. Tá? Então aqui eu botei a graminha, ó, para mostrar que eles são mais terrestres. Tá? Eles têm essa pele mais grossa, então eles podem ser mais terrestres. E o pezinho deles é assim, ó. Tá vendo? O pezinho deles é adaptado com um calo, uma setinha aqui, vocês estão vendo? Uma setinha aqui, ó, mostrando um calo que tem no pezinho deles. O que serve esse calo? É uma adaptação para eles cavarem o chão. Tá? Então, o sapo ele vive na área mais terrestre. Durante o dia, para ele não ressecar com o sol, ele cava, né, com as patas traseiras e se enterra no chão, onde é úmido, né, na terra úmida, e ficam lá de boas. Tá? Então, o sapo é o cara terrestre e tem a patinha adaptada para cavar. Tá? A perereca já é outro bicho. É o bicho que a gente encontra normalmente no banheiro. O que a gente encontra no banheiro? Um lugar úmido. Tá? E a perereca, ela tem uma pele muito fina, muito mais fina que a do sapo. Então, ela é um bicho que ela é mais dependente de áreas onde tem água. Então, de riacho, de uma lagoa. Tá? Se eu for numa lagoa procurar uma perereca, eu tenho que procurar nas árvores perto da lagoa. Porque elas vivem nas árvores. Vendo aqui na fotinha do pezinho, ela tem uma bolinha na ponta do dedo. Essa bolinha é como se fosse uma ventosa. E ajuda, gruda, né? Na parede, na árvore, que ajuda ela a escalar. Tem gente que inventou uma história aí de que se a perereca pula em você, ela gruda para sempre e não desgruda mais, né? Bom que isso não é verdade, porque se fosse verdade, eu já ia estar virada em pura perereca, né? O corpo inteiro. Mas não é verdade isso, né? Assim como elas têm esse controle de
usar essa ventosa para colar a patinha delas, elas também conseguem descolar. Tá? Então, a perereca é um bicho que é arborícola. O que é isso, arborícola? Que vive em árvore. Tá? Vive em árvores. E tem as patas adaptadas para escalar. Meio óbvio, né? Se vive na árvore, precisa saber escalar. Certo, pessoal? Então, essa é a perereca. Tá? Já a rã, aqui eu trouxe um exemplo de rã, é um anfíbio que é mais adaptado a ficar o tempo todo dentro da água. Então, é um bicho que não vai sair de dentro da água em nenhum momento, tá? O bicho só sai para comer de vez em quando. Aqui, eu trouxe, ó, bicho adaptado para água. Ela tem a pele muito fina, tá? Às vezes até mais fina que a pele da perereca. Tem um aspecto que as pessoas olham e acham que ela é gosmenta, mas na verdade ela não é gosmenta, ela só é úmida, né? Molhada, tá? Ela vive, então, dentro de poça, de banhado, de riacho, mais de banhado, assim, de água parada. Tá? E aqui eu trouxe outra fotinha do pezinho, ó. Vocês estão vendo que o pezinho dela tem como se fosse uma membrana entre os dedos, chamada de membrana interdigital. Então, é um pé adaptado para nadar. Então, vocês já viram, né? Sapo que vive na terra tem pé para cavar. Perereca vive na árvore, tem o pé para escalar. A rã vive na água, tem o pé para nadar. Fácil, né? Depois eu mando essa imagem aí para vocês também poderem colocar na especialidade de vocês. Tá bom? Bem fácil. Pessoal, como os anfíbios se protegem? A pergunta 4 aí da especialidade. Como eles se protegem? Eu trouxe aqui 2 exemplos, depois eu vou mostrar mais um, como os anfíbios se protegem. Quem aí já ouviu falar que o xixi do sapo pode cegar? Muita gente aí já deve ter ouvido essa lenda, né? O xixi do sapo deixa a criança cega. Já ouvimos. Isso não é verdade, né, gente? Na verdade, o xixi do sapo é praticamente água, né? Com amônia. É uma substância que não faz mal, né? Não tem como cegar. Acontece muitas vezes, né, como uma forma de se defender, e às vezes tu pega o sapo na mão e ele faz xixi, né, como uma forma de se defender, porque ele quer que tu solte ele, né, mas não faz mal nenhum, tá bom, pessoal? O xixi do sapo não faz mal nenhum. Não recomendo tomar, né, provavelmente vai ter uma bactériazinha aí, mas aí também você não toma xixi de animal nenhum, né? Não precisa ter medo também do sapo. Outra lenda que muitas pessoas dizem é que o sapo espirra veneno, né? Espirra veneno. Também não é verdade, tá? Alguns sapos possuem veneno. Tá? Aqui eu trouxe exemplos de sapos que possuem veneno. Esse sapo aqui, que é o sapo cururu, todo mundo conhece, deve ter no pátio de vocês, no inverno, quando chove, deve ter um monte desse bicho aqui. É um sapo que ele possui veneno. Vendo que tem uma bola atrás da cabeça dele, dos 2 lados? Isso aqui é uma glândula de veneno, tá? A glândula paratoide. Para que serve essa glândula de veneno? Para quando outro animal, que o sapo, né? Outro animal tenta abocanhar o sapo, acaba mordendo essas glândulas de veneno, acontecer que o animal vai sentir um desconforto, uma ardência na boca por causa desse veneno, e ele pode vomitar, né? Então, por exemplo, se seu cachorro tentar morder o sapo e acaba mordendo a glândula paratoide, o cachorro vai vomitar e vai deixar o sapo em paz, tá? Precisaria comer uns 20 sapos para o cachorro morrer, entendeu? Assim, não é uma grande quantidade de veneno, é uma quantidade muito pequena e que, na verdade, só serve para o sapo se proteger
algum predador que tente morder. Tá? Como que um ser humano poderia se machucar com esse veneno? Só se ele mordesse o sapo. Tá? Ou você espremer a glândula, pegar o veneno e passar no seu olho. Mas eu acho que ninguém tá querendo fazer esse experimento aí, né? O máximo que vai acontecer é uma irritação, ninguém vai morrer e ninguém vai ficar cego. Tá? Já na Amazônia, bem longe daqui, a gente tem esses carinhas aqui, ó, que são os sapos flecha. Esse aqui são mortais, tem veneno mortal. Tá? Eles não incham veneno, mas eles secretam esse veneno na pele. Tá? Então, muitas culturas indígenas usam o veneno da pele dos sapos para colocar na ponta da flecha, e aí quando eles caçam e acertam um animal com esse veneno na ponta da flecha, o animal morre, tá? Porque é um veneno extremamente potente. Só que esse veneno só vai funcionar, de novo, se você comer o sapo, ou se você entrar em contato, né, na boca, nos olhos, ou em algum corte, né, no seu corpo. Tá? Se você vê o sapo e deixar ele na boa, não vai acontecer nada, tá? Não existe nenhum sapo que vai querer te picar, te morder, nada disso. Então, como os anfíbios se protegem? Essa questão, né, de urinar, né, quando ele é pego, urinando, para ser solto. Alguns produzem veneno, né? Depois vocês fazem uma resposta bonitinha, a especialidade de vocês. Só dando exemplo aqui. Tá? Existem também sapos que fazem gritos agonísticos. O que é isso, meu pai? Gritos agonísticos, vou dar um exemplo para vocês. Eu espero que vocês escutem, mas eu trouxe um vídeo aqui, ó, de um sapo. Esse sapo aqui, ele tá até na capa do livro aqui. Ele é um sapo que é nativo aqui do Rio Grande do Sul, só que ele foi extinto na natureza, é onde se sabe. Mas lá na Ásia, na Europa, ele é pet, né? Então aqui ele é pet de alguém, e alguém fez esse vídeo e botou na internet. Então vamos olhar o grito agonístico do sapo. Conseguiram ouvir, né? Não, Não, eu não não, consegui não. ouvir. Não sei se vocês Deixa eu ouviram. ver. Ah, não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não, mas eu vou mandar o vídeo aí, vocês olham. Ó. Vou mandar no chat o link. Beleza. Deu chat. Ó, olhem aí, tem 30 segundos, vocês vão ouvir o sapinho gritando. Peraí. Agora foi. Opa, escrevi tudo errado aqui. Então, dá um tempo aí, escutem aí. Eu vou descobrir como é que eu compartilho o som. Parece um gato no telhado. Bem isso.
Não sei compartilhar o som. Bom, vamos continuar sem som. Pena. Questão 5 é fazer uma coleção de fotos ou imagens retiradas de livro ou internet com 10 espécies diferentes de anfíbios encontradas em seu estado ou país. Eu trouxe aqui 2 livros para mostrar para vocês, tá? Quem mora aqui na região Taquara, Novo Hamburgo, aqui, vai gostar desse livro aqui, que é o Anfíbios da Serra Gaúcha, mas que pega nossa região aqui também, se alguém tiver interesse. É um livro que mostra cada espécie, né? Tem fotos, tem uma explicação, para quem quiser identificar as espécies de sapos aí. E para a galera que mora lá para outra área, lá para cima, Soledade, vai gostar desse livro aqui, que é o Anfíbios da Planície Costeira, do sul do Brasil e do Uruguai. Tá? Esse livro aqui também, ó, aqui, também tem as fotos e a explicação de cada espécie. Quem tiver interesse aí, tem na internet para comprar. Mas eu vou ajudar vocês a fazer aqui com essas 10 imagens. Depois vou passar também para a Regiane, ela vai deixar eu dar a sacola, né? E nós vamos identificar aqui algumas espécies, tá, pessoal? Vamos lá, começando com esse primeiro cara aqui, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? Isso aqui é uma fêmea, eu sei por causa dessas pintas, né? Dessas manchas marrons que ela tem nas costas. Esse aqui é o sapo cururu. Tá? Por que se chama cururu? Eu vou imitar o sapo, sim, várias vezes, vocês vão rir da minha cara. Mas o sapo cururu, ele canta como se estivesse falando cururu. Então vocês vão ouvir agora no inverno, principalmente lá para a serra, ele cantando, né? É o cururu. É assim que ele canta, por isso cururu, por causa do som que ele faz. Então, esse cara é um sapo, né? Dá para ver a pele bem grossa e o pezinho adaptado para cavar. Esse cara aqui, que é a coisa mais fofa do mundo, parece uma bolinha, esse cara é o sapinho da enchente. Por que ele se chama sapinho da enchente? Ele fica enterrado a maior parte do tempo, só que quando ele sente a vibração que as gotas de chuva fazem no chão, ele começa a sair, né, da toquinha e vai cantar para achar uma namorada. Né? Cara inteligente, ele espera chover. Essa aqui é bastante conhecida também, tá? É a rã manteiga ou rã crioula. É uma rã bastante comum em todo o Brasil. Esse é o bicho mais vagabundo, né, que a gente encontra no Brasil. Ela se chama rã manteiga porque ela é extremamente gosmenta mesmo. Esse bicho aqui é zoado, é esquisito mesmo. Tá? Ela é bem difícil de pegar, é um bicho grande e um bicho bem, bem escorregadio. Tá? Essa é a rã manteiga. Vive aí por todo o estado. Vocês podem encontrar em qualquer lugar. Esse aqui, que é mais simpático, né, verdinho, esse cara é a rã boiadeira. Opa, escrevi tudo errado. Boiadeira. Por quê? Porque ela fica aqui nessa posição, né? Dá para ver aqui as nadadeirinhas dela no pezinho, né? Ela fica nessa posição, boiando, cantando o tempo inteiro, né? Boiadeira porque fica boiando. Bem, muito fácil. Esse cara aqui é muito legal. Tá? Esse aqui é o sapinho admirável, barriga vermelha.
Olha só que nome comprido. Esse cara é especial porque ele é uma das espécies mais ameaçadas de extinção no mundo. Porque sabe onde que esse cara existe? Ele só existe em uma cidade do Rio Grande do Sul, chamada Arvorezinha. Não sei se tem alguém aqui de Arvorezinha. Ele só existe em Arvorezinha, mas ele só existe em um lado da margem de um rio de 100 metros. Não existe em mais nenhum lugar do mundo esse sapo. Só naquele pedacinho da margem do rio de Arvorezinha aqui no Rio Grande do Sul. Muito louco, né? Esse bicho é extremamente ameaçado de extinção, porque hoje existe um projeto de se criar uma geradora de energia hidrelétrica bem no lugar onde esse bichinho vive. Só que está sendo bloqueado aí, porque, enfim, se colocar lá, o bicho vai simplesmente deixar de existir, né, no mundo inteiro, porque ele só existe naquele pedacinho de 100 metros daquele lado da margem do rio. Então, um bicho muito legal, por isso que ele é admirável, né? O sapinho admirável de barriga vermelha. Vocês estão vendo aqui, a mãozinha dele é vermelha, a parte do ventre, né, da barriga dele também é. Quando ele encontra um predador, ele mostra, né, as mãozinhas e a barriga vermelha, dizer, tipo assim, ó, eu sou venenoso, sai fora, né? Então, esse bichinho aqui é muito legal. Essa aqui, que todo mundo com certeza já tomou um susto, é a perereca de banheiro, que também é conhecida como rapacuia, porque ela faz o som de madeira raspando, né, como se fosse alguém raspando a erva de dentro da cuia, né? Então é rapacuia. Essa aqui é o meu bichinho favorito. É pequenininha, muito fofa. Parece um carrinho de Fórmula 1, não parece? Olha só o narizinho. Essa aqui é a perereca narigudinha. Ela é muito fofa, né? Essa aqui do meio, estão vendo que ela é bem listradinha? Essa aqui é a perereca de pijamas. Fofo, né? Parece que ela tá usando um pijaminha, né? Bem esse aqui. Essa moça aqui é um dos peixes símbolos do Brasil, né? A gente tem ela várias, como uma representação, né, dos anfíbios, tudo que é lado, até acho que é a capa do livro aqui, ó, é ela, né? É um sapo muito bonito. Eu postei uma foto com ela no Instagram e o pessoal dizia, parece ser de brinquedo, né? E realmente parece, tá? Essa aqui é a perereca das folhagens. Ela imita o movimento de uma folhagem, tá? Então, depois eu vou procurar se eu acho um vídeo dela. Pulou aqui, depois eu arrumo para vocês, que eu desconfigurei. Tu procura um vídeo dela, ela anda assim, parece um camaleão. Ela vai botando a patinha, finge que vai botar, depois bota. E depois, de novo, ela imita o movimento que o vento faz nas folhas. É muito legal. Esse cara aqui, se vocês foram para Gramado, para Serra, vocês com certeza já ouviram ele cantando, que é o sapo martelo. Ele canta como se fosse um martelo batendo, né? Tem. Exatamente o som de um martelo. Tem gente que chama também de sapo ferreiro, ou sapo, em inglês, é sapo gladiador, porque os machos têm um espinho na mão, e eles usam esse espinho para brigar um com o outro pelas fêmeas, né? Então, é bem comum ver esse bicho com bastante cicatrizes e tal dessas brigas, né? Sapo martelo ou sapo gladiador. Tá? Depois eu vou mandar isso para vocês, aqui com as 10 espécies de sapinhos que vocês precisavam identificar. Escolhi todos os sapos que ocorrem na nossa região,
vai ser útil aí também para vocês se encontrarem algum desses bichinhos em algum acampamento. Tá? Escrever ou esquematizar o ciclo de vida de um anuro. Eu coloquei aqui um esqueminha, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês encontram vários deles na internet. Eu vou explicar para vocês, depois vocês podem desenhar e colocar ali na especialidade ou encontrar aí uma imagem legal na internet para escrever, tá? Aqui a gente tem, então, o sapo adulto. Esse sapo, ele canta, né? Vocês já viram aí sapos cantando. O sapo macho canta para encontrar uma fêmea. Aqui a gente tem o casal, né, de sapos. A fêmea é a maior, que está embaixo, e o macho é o menor, que está aqui em cima. O que eles estão fazendo aqui é o abraço nupcial, né, também conhecido como amplexo. Tá? Esse abraço, o macho aperta a barriga da fêmea com a patinha, né? E quando ele aperta a barriga, a fêmea libera os ovos, tá? Só que ela libera os ovos não fecundados. Aí o macho libera também o esperma dele em cima desses ovos. Ocorre a fecundação dentro da água, tá? Então, a fecundação não ocorre dentro da fêmea, ocorre fora, né? Isso é uma fecundação externa. Tá? Então, aqui o amplexo forma o ovo, né? Aqui a gente tem um embrião dentro do ovo, embrião. O embrião se transforma num girino, que vai viver aí na água, vocês já conhecem. E o girino começa, então, criando suas patinhas traseiras, né? Mais tarde, ele cria as suas patinhas dianteiras, e ele vai absorvendo o rabo dele, tá? Não cai, né? Ele vai absorvendo para não perder esses nutrientes do rabo. Vai se tornar, então, a primeira fase aqui, que é um ímago, que a gente fala, que é um sapo que ainda tem um pedacinho do rabo. Né? É um ímago, mas ele já está na terra. Depois, um adulto começa esse ciclo novamente. Bom? Cada vez que um anfíbio bota ovos, ele bota aí 10 mil, 20 mil ovos, tá? Mas, no final do ciclo, vai sobrar uns 3 ou 4 filhotes. Tá? Os ovos são muito predados por peixes, por aves, por cobras, né? Tem uma importância bem legal para o ecossistema. Tá? Isso aqui é uma coisa bem simples de vocês encontrarem na internet, mas eu dei uma explicada geral aí para vocês entenderem como é que funciona o ciclo de vida. O valor econômico dos anfíbios. Gente que não gosta mesmo de sapo, né? Diz, para que serve sapo, né? Não precisava existir. Primeiro, que nem tudo no mundo serve a nos servir, né? Então, um ser vivo não precisa ter um motivo para existir. Ele só existe, né? O sapo não precisa ter motivo nenhum, mas mesmo assim, ele tem coisas que nos ajudam, né? O valor econômico deles. Um dos valores importantes é que ele faz o controle de insetos, né? O anfíbio, tanto quando ele é girino como quando ele é adulto, ele se alimenta de insetos, né? Então, ele ajuda, né, nas plantações para não ter pragas, ele, né, controla a quantidade de mosquitos, de insetos que a gente tem em casa, né? Controle de insetos. Os anfíbios também têm uma importância, porque eles são indicadores da qualidade do ambiente. Se a gente tem bastante diversidade de sapos bem saudáveis numa lagoa, quer dizer que aquele ambiente está saudável. Tá? Se em algum momento a gente perde, aqueles sapos morrem, é porque aconteceu alguma coisa naquela água, naquele lugar, ela já não está mais própria, né? Nem para a vida do sapo, que é bem mais sensível que a gente, imagina para a nossa, né? Eles são um indicador da qualidade do ambiente. Se você está ouvindo bastante sapo perto da sua casa, saiba
você tem um ambiente bem legal que não está poluído. Tá? Outra coisa importante é a importância na pesquisa. Tá? Isso é um trabalho que eu, por exemplo, faço, né? A gente estuda os sapos não só para conservar eles, mas também que eles podem produzir coisas importantes para o ser humano, né? A gente, hoje, vários remédios vêm, por exemplo, do veneno das cobras, né? E a gente também pode usar, existem, né, até mesmo antibióticos que foram criados a partir de moléculas e os sapos, né, que desenvolvem na natureza. Então, eles são importantes na pesquisa, né, de saúde, tá? Outra importância é a importância deles na cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Além deles comerem os insetos, eles servem de alimento para muitos outros animais. Então, os ovos são alimentos para peixes, para cobras, né? Os sapos adultos são alimento para aves, para até mesmo os nossos cachorros do mato, né, os graxaíns, se alimentam de anfíbios. Então, eles são muito importantes na cadeia alimentar também. Se eles estão faltando, a gente pode ter uma mortalidade de aves, uma mortalidade dos cachorrinhos do mato e outros animais que também são importantes. Por isso, é muito importante a conservação dos anfíbios, tá? 8, tá? Onde os sapos passam o inverno ou a estação seca. Os sapos, eles têm diversos tipos de abrigos, tá? Eles podem usar, por exemplo, bromélias, né? Alguns aí já devem ter bromélias em casa, né? Que são aquelas plantas que têm água dentro, né? Servem como um reservatório de água natural. Eles podem fazer abrigos nas bromélias, na vegetação, embaixo de troncos, enterrados, e várias outras situações, tá? Eu trouxe aqui um vídeo para vocês, e vai estar sem som, mas que é um sapinho da Austrália, tá? Esse cara aqui, ó, sapinho crucifixo, ele tem um crucifixo nas costas, né? Bonitinho ele. Parece uma bolinha. E ele se enterra durante a estação seca. Eu trouxe aqui um vídeo que mostra ele se enterrando. Cadê ele? Enterrando. Não, desculpa. Aqui é ele imitando chuva com o pezinho. Ó. Confundi de vídeo. Deixa eu achar o outro vídeo aqui. Peraí. Bom, depois eu mando para vocês lá, porque eu me perdi aqui nos meus próprios vídeos, abri vídeo demais. Mas eles usam as patinhas de trás para cavar, né, na terra e se esconder, né, da seca e tudo mais. Pessoal, pergunta 9, a gente está quase no final, tá? Não cansem, já está terminando. Qual parte do corpo é utilizada para amplificar o som que os anuros produzem? Tanto machos quanto fêmeas são capazes de coachar? Para que os anuros utilizam seus coachos? Então, todo mundo já ouviu um sapo cantando, né? Eu vou mandar, já que eu não consegui compartilhar o som, posso mandar alguns áudios bem diferentes, né, de sapos que imitam outros animais. Mas o sapo, para cantar, ele utiliza esse órgão aqui, que é o saco vocal. Né? Vocês já viram o sapo aumentando papo, né? Como dizem.
que na verdade é um saco vocal, que é uma pele que eles enchem de ar para aumentar o volume do som que eles emitem, tá? Só que é o seguinte, só os machos possuem essa estrutura, porque nos sapos, os machos cantam para atrair as fêmeas para a reprodução. Então, na época reprodutiva, vocês estão ouvindo os machos cantando, tá? Às vezes, numa lagoa tem 100, 200 machos da mesma espécie cantando ao mesmo tempo e tem uma fêmea lá escolhendo o macho, né? De acordo com o som que ela está ouvindo, ela sabe até mesmo se o macho está saudável ou não. Muito legal isso, né? Ela escuta, sabe se o macho está saudável, se ele é grande, se ele é pequeno, e ela escolhe o melhor macho para reproduzir com ela. Tá? Então, o coacho dos sapos é dos machos, tá? Servem para reprodução. Tá bom? Para eles encontrarem a fêmea. Que é uma prática, tá? Vocês devem observar um anfíbio no habitat natural ou em cativeiro por 15 minutos. Vocês devem encontrar aí em casa um sapinho, né? Para observar. E a última pergunta, do que como a maioria dos anúrios se alimenta. Eu trouxe aqui uma figura, né, que mostra aí a diversidade de alimentos que os anfíbios podem ter. Então, mosquitos, larvas, né, insetos, mosca, aranhas, formigas, baratas, caramujos, né? Alguns sapos maiores podem comer até mesmo ratos, tá? Podem se alimentar até mesmo de ratos, de outros anfíbios, tá? É tipo assim, passou correndo na frente do sapo, ele cabe dentro da boca dele, ele vai comer, tá? Já tem outros animais, né? Tem outros anfíbios que são específicos. Tem uma espécie de sapo que só come formiga, né? Então, ele só vai comer formiga. Não vai comer outra coisa. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse bichinho aqui, ó. Tá vendo a foto? Essa aqui é a Xenoila truncata, Perereca fruta. Esse aqui é o único sapo do mundo. Ele vive em São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? É o único sapo do mundo que se alimenta de frutas. Olha só. É um anfíbio que se alimenta de frutas. Bonitinho, né? Ela tem um olhinho laranja. E esse corpinho é diferente. Bem gordinho, ó. Tá se alimentando bem. Aqui tá a frutinha que ela come. Né? O único sapo do mundo que se alimenta de frutas. Certo, pessoal? Não consegui... Essa é a especialidade. Eu não consegui mostrar tudo que eu queria, porque estou sem som. Eu queria mostrar aqui para vocês um vídeo que é de um sapinho chamando a fêmea. Vocês estão vendo aqui, esse aqui tem 2 sacos vocais, ó, de cada lado. Só que, como ele mora nesse riacho, que faz muito barulho, às vezes a fêmea não consegue ouvir. Então, ele precisa dar um jeito. E aí, esse cara aqui, como ele não é bobo, ele aprendeu linguagem de sinais. Olha só o pezinho dele. Ele está chamando a fêmea, né? Acenando. A fêmea não vai conseguir escutar ele com o barulho da água. Esse também é um sapinho brasileiro. Tá? O Brasil tem a maior diversidade de anfíbios do mundo. Não só de anfíbios, de tudo, né? O Brasil é um país mega diverso. Tá aí esse anfíbio chamando a fêmea usando linguagem de sinais. Tiram? Isso é diferente, né? Esse eu ainda não vi na natureza, mas eu ia gostar bastante de ver esse carinha. Bom, pessoal, eu ia mostrar algumas vocalizações, mas eu não sei mostrar o som. Fica aí para uma próxima, quem sabe? Posso mandar para vocês também, se alguém tiver curiosidade. Eu ouvi alguns cantos diferentes de sapo, né?
A gente chega num ponto que só chego na lagoa, começo a escutar, eu já digo os nomes de quem está cantando, né? Porque cada espécie tem um canto diferente, né? Então, se vocês quiserem ouvir, descobrirem aí uns sons diferentes, eu vou mandar também para vocês o meu guia de vocalizações. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido bem. Se tiver alguma pergunta, façam. E depois eu mando aí para vocês o que eu prometi mandar. Muito obrigada, Laura. É legal a gente escutar de alguém que sabe, né? Acho que a gente aprendeu bastante. Depois a Laura vai passar ali os materiais para a gente, eu coloco ali no grupo, tá bom? Agradeço a presença de vocês. E parabéns que a gente terminou agora o mestrado em zoologia, e daí a gente já vai para outra parte do cartão. Então vamos encerrar. O Du tá escutando aí? Pode fazer a oração final para a gente? Eu? Isso. Pode fazer sim. Tá. Oremos. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esta aula, que nós aprendemos mais sobre os anfíbios, parte da sua criação. Que esse conhecimento adquirido nos ajude a mostrar mais do seu amor aos desbravadores, e que o Senhor continue abençoando esse grupo para que todos possam fazer seu cartão de líder, não para mérito próprio, mas sim para levar cada vez mais crianças ao reino dos céus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê um ótimo sábado. Isso é isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar uma foto? Esse Marcos está ouvindo, né? Se puder aparecer. Marcos. Acho que não, né? Então, vamos lá. Sorriam. Vou botar ali para ver se deu certo. Deu certinho. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.